Uma coisinha que eu gostaria de falar pra você antes desse vídeo começar é que esse curso não é um curso sobre faça o seu sketchbook, e sim um curso sobre colagem. Então a aula de verdade começa na aula número 2. Se você já tem o seu caderno de exercícios, você pode pular para a aula número 2. Se você ainda não tem, fica aqui que eu vou te ensinar a fazer de um jeito fácil, rápido e barato o seu caderno de exercícios. Atenção, para a pior vinheta que você já viu na sua vida. Sim, essa imagem que eu nem tirei o fundo branco. Pimenta no Ateliê, o nosso espaço criativo. Esse foi o melhor que eu pude com a paciência que eu tinha. Olá pessoal, ninguém estava me esperando, mas eu voltei! Sejam bem-vindos ao curso Colagem para Iniciantes. Essa daqui é a aula número 1, criando seu sketchbook. Nessa aula nós vamos produzir o nosso caderno de exercícios, que é super importante para o restante do curso, porque todas as próximas aulas serão práticas. A gente vai experimentar bastante, fazer muita colagem. Se você não tem um sketchbook, não se preocupa, nós vamos fazer o nosso do zero e vamos fazer de um jeito fácil e barato. Porque eu sei que se eu fizer algo muito elaborado, vocês não vão fazer, e se eu fizer algo muito caro também não vai ser acessível para todo mundo, né? Nosso sketchbook tá simples, mas ele tá funcional. Eu dei uma adaptadinha na forma de encadernar ele para o nosso objetivo, porque quando a gente faz um sketchbook de colagem, é como se a gente estivesse adicionando folhas, então isso vai aumentando o volume do caderno. E quem já fez isso, quem já fez um caderno só de colagem, sabe que quando chega lá na metade, fica difícil abrir as folhas, fica difícil abrir as páginas. Então eu dei uma adaptadinha também para ficar mais confortável na hora que a gente estiver fazendo a nossa colagem, para que a gente consiga abrir o caderno 180 graus, beleza? Então vamos lá produzir o nosso caderno. Atenção para a lista de materiais. Papel para o miolo. Aqui eu estou usando uma folha sulfite, tamanho A4, mas se você quiser usar um papel especial, como por exemplo o papel pólen, ou um outro tamanho de papel, fica ao seu critério, tá bom? Essa ferramenta aí se chama agulhão ou furador. Ela é uma ferramenta bem baratinha, ela custa acho que mais ou menos R$5 e você encontra em lojas de costura, armarinhos, ela é fácil de ser encontrada. Mas você também não precisa comprar uma ferramenta para usar uma vez só, então você pode usar um prego e um martelo e eu juro que funciona. Nesse vídeo eu provo para vocês, eu mostro que funciona também. Uma borracha ou qualquer outro material macio que dê para fazer isso aqui. O objetivo é ele proteger a sua mesa do agulhão, para quando você for espetar o agulhão ele não danificar a mesa. Linha, pode ser a linha que você tiver. Essas linhas mais grossinhas, elas são melhores porque elas são mais resistentes. Mas se você tiver essa linha mais fininha aqui, classicona, pode ser ela também. A única coisa que você dobra ela, vou mostrar depois em detalhes, para ela poder ficar mais firme, tá bom? A agulha é a mesma coisa, a agulha que você tiver. Eu vou usar essa agulha curva aqui, porque ela é ótima para fazer encadernação. Mas você pode usar essa agulha mais comum, uma agulha mais grossa, uma agulha mais fina, aquela agulha do kit de costura, a que você tiver. Para capa, a gente vai precisar de algum papel um pouco mais rígido para trazer mais firmeza para o nosso sketchbook. Então você pode usar um papel Paraná, que é esse que eu estou mostrando aí. O papel Paraná, ele é como se fosse um papelão prensado, então ele é bem rígido. Mas aqui no vídeo eu vou usar esse papel craft, que ele tem uma gramatura alta, ele é um pouco mais firme que uma folha sulfite, mas ele é mais maleável, por exemplo, que o papel Paraná. Ou também você pode usar um pedaço de papelão, então você pode ir no mercado, pegar uma caixa de papelão limpa e usar um pedaço de papelão também. Para encapar, você pode usar tecidos, muitos tecidos, desculpa aí meus tecidos todos amassados, desde que eu me mudei eu não tirei eles da caixa e eles estão amassados até hoje. Você também pode usar cartolina, papel para presente, papel laminado, papel camurça, o que você tiver. Inclusive, você pode usar papel contact, porque como ele é um adesivo, ele é um papel adesivo, ele facilita muito o processo, porque você não vai precisar de cola nem nada desse tipo. Aqui nesse vídeo eu resolvi usar o papel craft de uma gramatura um pouquinho mais baixa, aquele que é mais maleável, que geralmente o pessoal usa para embalar presente, porque ele é barato, ele é acessível e ele é fácil de manusear também. Algo para colar, aqui nesse vídeo eu usei fita dupla face, mas você pode usar qualquer cola que você tenha, uma cola líquida, uma cola bastão, sólida. A gente vai ter mais pra frente uma aula só sobre colas e eu vou apresentar para vocês vários tipos de colas. Então, por enquanto, não se apegue a isso, use o que você tem aí. Então, vamos começar. A primeira coisa que você vai fazer é separar essas folhas em grupos. Eu separei por 14 grupos de 3 folhas cada. Mas você também pode fazer 7 grupos com 6 folhas cada. No total, vai dar 42 folhas. Eu considero essa média de folhas ok para a quantidade de aula e exercícios que a gente vai ter. Vamos chamar esses grupos de cadernos? E qual que é a diferença de cadernos com mais folhas e menos folhas? Quando você tem um caderno com muita folha, na hora que você dobra essas folhas ao meio, as pontas ficam desalinhadas. E você pode assumir isso, não tem problema nenhum. Ou você pode refilar depois também, não tem problema nenhum.
A outra diferença está no tempo de costura. Se você tem 7 cadernos para costurar, você costura muito mais rápido do que você ter 14. Então, é uma escolha sua. Cadernos separados, agora você vai pegar cada grupito e, na posição horizontal, dobrá-lo ao meio, como eu estou mostrando aí. Essa dobra, a gente chama essa marcação de vinco. Você pode fazer esse vinco tanto com a mão, como com clips. Se você tiver um clips daquele bem grandão, melhor ainda, você passa o clips ou alguma outra coisa que você tiver. No caso, eu estou usando a ponta do meu ganchinho para fazer essa marcação. E aí você vai fazer isso em todos os cadernos. Olha que bonitinho que fica. Essa daqui é a lombada, onde a gente vai fazer a furação. Essa é a borda inferior, essa é a borda superior ou cabeça. E essa daqui é onde a gente faz o corte da frente, mas você também pode chamar de lateral se você quiser. Agora a gente vai deixar os cadernos um pouco de lado e vamos fazer o gabarito. O gabarito, ele é a nossa referência para a gente furar todos os cadernos na mesma posição. Para isso, você vai precisar de uma folha sulfite, você vai dobrá-la ao meio, como a gente fez com os cadernos, e fazer as marcações. Eu costumo dar primeiro uma distância de 1 centímetro da borda inferior e também da borda superior. E a partir daí eu marco o meio e depois o meio do meio. Só que nesse caso vão dar furos em número ímpar, ou seja, vão dar 5 furos. Mas se você quiser fazer quantidade de furos pares, é melhor ainda, porque melhora muito a costura depois. Mas enfim, eu fiz 5 furos, deu certo, faz aí o que você sentir no seu coração, desde que a marcação fique coerente, assim, fique equilibrada. Para finalizar o gabarito, a gente vai fazer as furações nos pontos que a gente marcou. Então, você vai colocar uma borracha para proteger, vai pegar o agulhão e vai furar. Não tem segredo, é só furar. Se você não tiver agulhão, você faz desse jeito aí que eu tô mostrando. Você coloca o prego e bate o martelo, que vai dar certo também. Nosso gabarito tá pronto, então traz os cadernos de volta e vamos usar o gabarito para furar cada caderno na mesma posição. Então você vai pegar caderno por caderno, vai abri-lo ao meio, colocar o gabarito dentro, como eu tô mostrando aí. Você pode usar uns ganchinhos para te ajudar a fixar o papel, para o papel não ficar sambando. Então agora você vai usar as marcações que já existem no gabarito para poder furar o caderno. E você vai fazer isso caderno por caderno, que nem eu tô mostrando aí, bem rapidinho. Viram? Foi muito rápido fazer. Todos os cadernos já estão furados. Ficou certinho? Não, porque eu fiz que nem o meu nariz. Ficou torto, como podem ver aí no vídeo. Mas é isso aí, bola pra frente, vamos para as próximas etapas. Para facilitar a costura, eu aconselho a gente fazer a prensa antes de começar a costura. O que é a prensa? É colocar um monte de coisa pesada em cima, para o papel ficar bem marcado na dobração e não ficar abrindo, nem nada do tipo. Aí é isso aí, você coloca um livro, outra coisa pesada, um tijolo, se você tiver um tijolo. Eu não tenho tijolo, mas quis fazer uma graça e botei essa pedrinha aí, bonitinha, que eu não sei nem o nome dela, mas que eu tenho aqui em casa. Eu deixei de um dia para o outro, olha como ficou bem compactado os cadernos, ficou bem marcadinho a dobra. E isso também vai ajudar bastante para quem depois quiser fazer o refile, que é cortar essas bordas. Mas isso é papo para depois. Então pega a sua linha, pega a sua agulha e vamos começar a costura. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu comecei com a linha amarela e depois eu percebi que não estava muito legal, não dava para ver muito bem no vídeo, então eu troquei para a linha preta. E vocês vão reparar, assim, este pequeno grande detalhe, né, este pequeno probleminha aqui dos continuidade, mas tá tudo bem. Para você saber o tamanho total de linha que você vai usar, você vai medir na altura do seu caderno e pela quantidade de cadernos. Por exemplo, eu tô costurando 14 cadernos, então eu medi a linha 14 vezes na altura do meu caderno. E aí eu medi 2 vezes a mais também para ficar um tamanho de linha reserva. E é isso. Agora que você já decidiu se você vai fazer com o tamanho da linha total ou se você vai emendando ao longo do processo, vamos começar a costura! Um detalhezinho, eu não vou ensinar vocês a melhor costura, ou o jeito certo, ou o tipo X de costura, que existem várias maneiras de costurar caderno. Inclusive, se você quiser, você pode até pesquisar isso aqui no YouTube mesmo, que tem muita gente que ensina. Eu vou dar para vocês as orientações básicas e mostrar o que eu tô fazendo e o que vocês têm que pensar enquanto vocês estão fazendo, para vocês conseguirem fazer o caderno. Mas não se apega no jeito certo de costurar. E vamos começar a costura de fora para dentro. Esse é um detalhe importante, tá bom? Que nem eu tô mostrando aí no vídeo. Eu tô passando a agulha de fora para dentro. E aí você puxa a linha
e vai salvar essa pontinha. No caso, eu tô salvando essa pontinha aí com um pedaço de durex, porque é bem a minha cara puxar a linha inteira e sair, né? Então, se você é que nem eu, salva com um pedacinho de durex aí pra guardar esse pedacinho de linha. Depois disso, não tem segredo, você vai seguindo a ordem dos furos, passando a linha, fazendo um zigue-zague, por fora, por dentro, até chegar no final. Um detalhe importante é que a linha, quando você termina de passar, de costurar um caderno, a linha ela precisa estar do lado de fora do caderno, certo? Se por acaso você terminou de costurar um caderno e a linha não está do lado de fora, ela está do lado de dentro, você vai fazer o seguinte: você vai voltar como se você fosse continuar a costura e vai passar a linha pelo próximo furo para que a linha saia do caderno. Deu para entender? Então, toda vez que a costura terminar com a linha para o lado de dentro, você vai fazer essa gambiarrazinha para que a linha fique do lado de fora. Por quê? Porque a gente vai costurar o próximo caderno. E para costurar o próximo caderno, a gente precisa que a linha esteja do lado de fora, beleza? Para costurar o caderno número 2, também não tem segredo. Você vai passando essa mesma linha na ordem, seguindo ali a ordem dos furos, fazendo um zigue-zague. A única coisa que você tem que se atentar é o seguinte, que você precisa prender esse caderno número 2 na costura do caderno número 1. Então, você sempre vai prender a costura do caderno que você está fazendo na costura do caderno anterior. E como que você faz isso? Existem várias maneiras. Eu vou ensinar aqui a mais fácil de todas, tá? Que é o seguinte, você vai costurando ali o caderno número 2. Sempre que a linha sair do caderno, você vai fazer o quê? Você vai pegar, antes de você entrar no próximo furo, você vai passar a linha pela costurinha que tá ali do lado de fora do caderno número 1, que nem eu tô mostrando aí, ou de qualquer outro jeito, não importa. O importante é você passar pela linha do caderno número 1, porque aí você vai segurar aquela costura ali no caderno número 1, entendeu? E aí você segue a costura ali do caderno número 2, dentro, fora, toda vez que a linha sair, você passa ela, você prende ela em algum lugarzinho ali da linha do caderno número 1. E você vai fazendo isso em todos os cadernos. Por exemplo, quando você vai fazer um caderno número 3, você vai prendendo ele no caderno número 2. Quando você estiver fazendo um caderno número 5, você vai prendendo ele no caderno número 4. E assim por diante, tá bom? E aí você vai passando a linha por todos os cadernos, sempre prendendo de alguma maneira, de qualquer maneira, não se apegue a isso. Só prenda ele no caderno anterior, beleza? Quando você terminar, você vai ter algo mais ou menos parecido com isso. Provavelmente a sua costura vai estar melhor que a minha, porque eu fiz de qualquer jeito, eu tava sem paciência. Cada hora eu ia mudando o tipo de costura e tal. Mas você vai ter duas pontinhas. Eu esqueci de gravar o que faço com a pontinha número 1, mas também não tem segredo. É mais ou menos a mesma coisa que a gente vai fazer nessa pontinha aqui. Você vai pegar, vai passar em algum lugar aí no caderno. Qualquer lugar, gente. Olha só o tanto de linha que tem aí pra você passar. Vai passar em algum lugar, vai dar um nó, vai dar 2 nós, 3 nós. Quantos nós você quiser dar que você achar que tá seguro, entendeu? E é assim que finaliza. Existem técnicas corretas de finalizar a encadernação? É óbvio que existe. Eu vou fazê-las aqui? É óbvio que não, né? Então, é isso, tá ótimo. E aí, uma outra parte do processo é, você pode passar cola aqui nessa lombada, onde tá essa costura, porque isso deixa o caderno bem firme. Só que eu não aconselho vocês fazerem isso, porque como a gente vai fazer um caderno, a gente vai fazer colagens nesse caderno, a gente vai precisar abrir bastante esse caderno. Então, a gente precisa que a lombada fique um pouquinho solta, pra gente conseguir ter uma abertura quando a gente vai fazendo nossas colagens, tá bom? Então, caso você veja algum vídeo aí no YouTube ensinando uma encadernação profissional, eu te aconselho você não fazer isso, tá bom? Você pular essa parte do processo. E vamos lá agora para fazer as capas e etc e tal. Pega um papel rígido e corta 2 pedaços do tamanho do seu caderno. Um vai ser a frente e o outro vai ser o verso. E aí vem com uma régua e mede a largura da lombada. Depois que você tiver essa medida da largura da lombada, eu aconselho você acrescentar mais uns 3 milímetros. Porque lembra que nesse caderno a gente vai acrescentar muitas folhas. A quantidade de folha vai triplicar porque é colagem, 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 colagem. Agora você vai pegar o papel que você escolheu para encapar, vai abrir ele na mesa e colocar os 2 papéis rígidos um do lado do outro. Só que entre eles você vai dar uma distância. Essa distância é exatamente a medida que você tirou da lombada. Lembra de acrescentar uns 3 milímetros a mais. Do jeito que eu tô fazendo aí no vídeo, faz essa marcação, posiciona eles, dá um espacinho ali pra lombada e vamos começar a colar. Não tem segredo para colar, você cola do jeito que você quiser, com o que você tiver. Eu escolhi fita dupla face porque a cola líquida ela umedece muito o papel. Mas se você gosta da cola líquida, da cola bastão, se você gosta de grampeador, não importa. Faz aí do jeito que você sentir no coração. Para melhorar a qualidade do seu caderno, eu te aconselho você fazer uns vincos. Então, dobra do jeitinho que eu tô mostrando aí, no final da capa, começo da lombada, e no final da lombada, começo da contracapa.
faz essa marcação. E aí logo em seguida a gente vai começar a dobrar esse resto de papel para dentro da capa. E nessa etapa não precisa fazer com capricho, porque daqui a pouco vem a folha de guarda que vai cobrir isso. Então assim, só faz do jeito que a sua paciência permitir, beleza? Um conselho que eu dou, e essa parte eu considero importante, é o seguinte: aonde vai ficar a lombada, se você puder, passa alguma fita. Eu tô passando fita crepe, mas você pode passar qualquer tipo de fita adesiva que você tiver aí, ou se você tiver algum papel um pouco mais maleável, cola ele aqui também, porque isso vai evitar que a lombada fique muito frágil e rasgue com facilidade, beleza? Agora que você já reforçou a sua lombada, finaliza aí a sua capa, dobra tudo bonitinho e traz de volta ao miolo, que a gente vai fixar o miolo na capa com a folha de guarda. Para a folha de guarda, eu te aconselho usar um papel que tem uma gramatura maior, mas se você não tiver, pode usar a mesma folha sulfite que você usou no miolo, tá tudo certo, a gente vai sobreviver. E aí você vai pegar, essa parte não tem segredo, ela é mais fácil do que a minha capacidade de conseguir narrar essa parte, mas acompanha na imagem que você vai entender melhor. Você vai pegar a folha de guarda, vai dobrá-la ao meio, certinho, do tamanho do seu caderno, e aí você vai colar uma parte da folha de guarda na primeira folha do seu miolo. E aí você vai fazer a mesma coisa lá no final. Você vai pegar uma outra folha de guarda, vai dobrar ela ao meio e vai colar uma parte dela na última folha do seu miolo. Mais ou menos do jeito que eu tô fazendo aí. Agora nós temos duas folhas de guarda. Uma que tá na primeira folha do miolo e a outra que tá colada na última folha do miolo. E aí, do jeitinho que eu tô mostrando aí, a outra metade dessas duas folhas de guardas, a gente vai fixar na capa. Lembrando que quando você for fixar, você passa cola apenas aonde vai ficar a folha de guarda. Você não passa cola na lombada. Finalizamos o nosso caderno de exercício e já estamos prontas para a aula número 2, porque é lá que a aula de verdade acontece. Aqui eu fiz o que eu pude com a paciência que eu não tinha. É isso aí, nos vemos na aula número 2. Não esquece de deixar o seu like e um comentário nesse vídeo. Até a próxima aula. Beijos, beijos. Ai, peraí, bem rapidinho, que eu tenho um spoiler pra dar pra vocês. Nessa madrugada eu gravei um vídeo muito legal ensinando vocês a usar o estilete e também trocar as lâminas e aproveitar as lâminas, porque tem muita gente que já usa estilete há anos e não sabe direito utilizar as lâminas. Mas para além disso, é um vídeo bem legal, principalmente para quem tá começando a usar estilete. E também eu falo sobre regras de segurança, né? Porque o povo sai por aí descartando lâmina de qualquer jeito. Enfim, assim que eu tiver um tempo, eu vou editar esse vídeo e vou postar aqui pra vocês. E ele vai ficar numa playlist que eu tenho aqui, que se chama Técnicas de Colagem. E aí vai estar lá algum vídeo sobre o tema estiletes, tá bom? Mas não me cobrem! Assim que eu tiver um tempo, eu faço e posto aqui!